Então, vou chamar o grau aqui, grau com imprensa, para ele me retornar o prompt. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Esse é o nosso editor de layouts, certo? De layout físico. Aí, vocês estão vendo, eu não sei se vocês conseguem ver bem aí na tela de vocês, mas tem uns pontinhos aqui. Aí que o meu mouse foi capturado. Deixa eu ver se eu seleciono a tela para eu olhar para vocês. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos aqui, tem uma rede. Tem uma rede de pontinhos aqui, igualmente espaçados. A separação entre esses pontinhos aqui é um lambda, que é a unidade fundamental do nosso circuito, certo? A unidade de distância fundamental do nosso circuito. E aí a gente vai poder usar esse editor para fazer o desenho do nosso layout. A gente pega o diagrama de palitos que a gente faz à mão e meio que copia o diagrama de palitos para cima dessa estrutura aqui. Como é que a gente faz isso? Eu posso fazer aqui, ó, create segmento. Aí tem aqui os vários tipos de material que ele suporta. Por exemplo, tem um segmento aqui, Anywhere. Aí eu arrasto aqui o cursor, clico num ponto no outro, ele criou um poço N. Dentro desse poço N eu posso criar um material PDIF. Eu vou fazer aqui, ó, clica nesse ponto, ele criou aqui um material PDIF. E a gente pode usar esse material PDIF para fazer um transistor. Aí tem todas essas opções aqui, ó. N-type, P-type são contatos, N-diff, P-diff são as difusões, Poly é o polissilício, que se usa para fazer o transistor, Alu1 é o metal, tem outros tipos de metal aqui, até 6 tipos de metal diferentes, T-poly, etc, etc. E tem uma coisa importante, que não é um segmento, são os transistores. Eu posso botar aqui Create Transistor. Aí temos as duas opções, N-trans ou P-trans. Eu vou selecionar um N-trans aqui, arrastar aqui embaixo, então bem grandão. Pronto, ele criou um transistor aqui. O meu transistor ele apareceu na horizontal, certo? Normalmente a gente quer fazer os transistores na vertical. Então eu vou apagar esse e fazer um outro vertical. Aí a gente pode vir aqui, ó, editar, apagar, clica nele, foi embora. Vamos fazer um outro N-trans aqui, vou puxar nessa direção agora. Pronto, tá aqui. Olha só, esse é o nosso transistor N. Se eu quiser fazer uma porta NOR, por exemplo, eu colocaria 2 transistores N, mais ou menos assim. Aí a gente pode conectar os dois movendo, por exemplo. Então, move aqui. Aqui tem 2 transistores N em série. E esse aqui é o gate, eu posso puxar esse pedaço de poly aqui para cima dele. E aí a gente criou um transistor N e um gate que você pode conectar lá em cima num transistor P. Vamos criar um transistor P aqui em cima. Pronto, tá aqui. Ok, então é isso aí. Olha só. Pronto. Aqui eu conectei um transistor P e conectei o gate desse transistor P com o gate desse transistor N aqui embaixo. Então a gente pode usar essa ferramenta aqui, esse software, para desenhar o layout físico do circuito que a gente quer, beleza? Só que a gente não vai fazer assim no pé duro, de primeiros detalhes. Vamos até fazer um pouquinho, mas tem umas sofisticações que eu vou continuar discutindo com vocês nos slides. Vamos em frente. Então, o grau é o programa que a gente vai usar para fazer esse desenho. Só que a gente não vai desenhar simplesmente olhando para o diagrama de palitos e desenhando a partir do zero. Nós vamos usar uma metodologia que é o desenvolvimento de células padrão, que a gente vai usar essas células para se encaixarem umas nas outras. Ao invés de fazer o desenho arbitrariamente,
nós vamos seguir algumas regras que vão permitir com que cada dispositivo que você faça se acople em outro de maneira que você não tenha que se preocupar muito com as conexões entre eles. Ainda vai ter umas preocupações, mas vai ser menos. E aí, depois que você juntar as células, o circuito inteiro vai funcionar sem que uma atrapalhe o funcionamento da outra. Então, essa é a metodologia aqui do layout de portas, certo? O desenvolvimento desse layout pode consumir muito tempo. Se você tiver que fazer tudo do zero, vai dar trabalho. A gente não vai fazer todas as portas, existem bibliotecas já prontas. Mas a ideia é essa. A gente vai fazer alguns desenhos aqui, vai desenhar portas que se ajustem adequadamente umas às outras. Quando se colocar duas juntas, elas vão se encaixar mais ou menos, vão ter pontos de contato e vai ser fácil transportar o sinal de uma porta para outra, para você conectá-las. E a gente vai tentar construir aqui elementos de uma biblioteca de células padrão que a gente vai poder usar para juntar várias células, formando portas complicadas e dispositivos com a hierarquia que a gente vai construir de baixo para cima, né? Começa do nível de transistores, faz alguns transistores ligados para ter uma função aí de uma porta. Essas portas vão compor uma célula padrão. Se você juntar várias células padrão, você faz um pequeno dispositivo. O dispositivo vai fazer parte de um módulo. O módulo vai fazer parte de uma máquina. E a máquina vai ser montada num chip. E o chip a gente encapsula, bota numa placa de circuito e vende. Quase isso. A gente vai ficar só na parte teórica aqui, até o nível do chip. Beleza. Então, começa a metodologia do design das células padrão. Nós vamos colocar o VDD e o VSS. Não vamos vender? Não, Everton, a gente não vai conseguir vender, não, porque a gente não tem a fábrica. Eu até olhei na fábrica, mas custa 30 mil para você construir um design. Aí o investimento sai meio alto. Mas aí você vende por quanto também? R$1.000. Se você tivesse um comprador... Não sei. Se tivesse um comprador, talvez valesse a pena, porque com 30 mil você faz centenas de chips. Uhum. Tem uma areazinha de alguns milímetros quadrados, dá para fazer centenas de chips. Legal. Mas tinha que ter alguém que comprasse, né? Esse negócio é complicado aí. O Brasil tem poucas fábricas, poucas forjas que fazem esses circuitos. Tem uma ou outra perdida dentro de alguma universidade. Tinha uma outra fábrica comercial que fecharam aí por causa da crise econômica. Aí fica complicado. Até pouco tempo atrás existia um programa nos Estados Unidos que permitia os estudantes fazerem os chips de graça. Mas ele passou a atender só estudantes americanos e depois não atende mais ninguém, é tudo pago agora. E custa na faixa de 30 mil para você fazer um projetinho com poucos milímetros quadrados. Então, se você não tiver um comprador garantido, não vale a pena. Realmente. $30 mil. Ainda tem isso, né? Só $1 já vale R$50 hoje em dia. Quase. Bom, regras. Como é que a gente vai construir essas células padrão? A gente vai colocar VDD e VSS com trilhas de metal na horizontal, separadas por uma certa distância e característica da célula, e eles vão se encaixar de uma célula para outra, de maneira que quando você colocar uma célula do lado da outra, automaticamente o VDD de uma já conecta no VDD da outra e o VSS de uma já conecta no VSS da outra. Aí você com um contato só já faz o contato da trilha inteira. Vai ficar parecido com um protoboard, em que você tem aquelas trilhas de alimentação paralelas e o circuito está montado ali no meio. Os transistores vão puxar para uma alimentação ou para outra, ou para nenhuma, dependendo de qual é o design do circuito. Então, portas adjacentes devem satisfazer as regras de design. Essas regras de design o pessoal costuma abreviar como DRC ou DRUC, e o nosso programinha lá do Grau, ele tem um comando chamado druc, que é exatamente checagem das regras de design da tecnologia que você está usando. Essas regras dizem o quão perto uma camada pode estar da outra, sem que viole as regras lá as condições de segurança de fabricação, para que você não tenha curto-circuito ou contato indesejado, e que tenha o contato quando ele for necessário.
Ok. Outra regra aqui, ó, o NMOS deve estar sempre embaixo, conectando perto do VDD, e o PMOS em cima, para poder conectar no VSS. Aliás, o contrário, né? O NMOS conectado embaixo no VSS e o PMOS em cima para conectar no VDD. E o PMOS também separado vai garantir para a gente uma região do poço contínua, certo? A gente vai ter um poço só atravessando a célula na parte de cima, perto do VDD, para colocar os nossos transistores PMOS. Isso é uma regra geral, mas você pode também usar inversões, simetria de inversão. Por exemplo, você pode girar a célula toda de cabeça para baixo, aí o VDD fica embaixo, os PMOS ficam embaixo e o NMOS em cima, o ground em cima. Beleza. Todas as portas devem incluir os contatos para o poço N e para o substrato. Então, isso garante que não tem chance de alguma porta do seu design ter esquecido esse contato aí, que é fundamental, senão ele poderia causar um problema aí no funcionamento do circuito. Cada célula que você fizer, ela deve ter contatos para o poço e para o substrato. Isso garante que todos eles vão estar conectados e que você não vai ter nunca uma distância muito grande que a corrente tem que percorrer para distribuir a carga ao longo do poço ou do substrato. Pronto. Então, seguindo essas regras aqui, bom, e mais outras regras que definem esse layout das portas, a gente vai conseguir construir as nossas células padrão. No formato do Alliance, o design dessas células padrão é mais ou menos com esse formato aqui, ó. Você tem lá em cima uma camada de metal 1, alumínio 1, para o VDD, que tem 12 lambda de tamanho. Aqui embaixo tem um VSS com 12 lambda de tamanho, também é alumínio 1. Aí tem uma região aqui em branco, que é o espaço para colocar os transistores N com 27 lambda. Tem uma região aqui em cima com 33 lambda, que é o espaço para colocar os transistores P. O poço vai aqui nessa região junto do P, porque sempre que tiver P vai ter que ter poço. E tem um espaço comunitário aqui, que vai ser dividido aí tanto para o P quanto para o N, o que for necessário, com 16 lambda de separação. Além disso, tem alturas padronizadas aqui, que são as alturas de referência que a gente vai utilizar para fazer contatos, para passar de um sinal de uma porta para outra, de um dispositivo para o outro, com separações na vertical bem definidas. Tem um certo número de alturas aqui de referência para fazer essas conexões. Pronto.